gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém. Irmãos, pode aceitar? Deus. Antes de nós iniciarmos para a mensagem, para a reflexão do texto sagrado, quero expressar para a igreja a minha alegria, expressar para os irmãos a minha satisfação de poder estar congregando aqui com vocês no dia de hoje, juntamente com a minha esposa. Como eu disse, lá na igreja de Pedra Preta, onde eu congreguei também no último sábado e domingo, o motivo que me traz até aqui, irmãos, pode ter certeza que é o amor que eu sinto por cada um de vocês. Não é outro motivo. Como eu disse lá também, eu não tenho nenhum parente de sangue aqui. Então, qual seria o motivo? Normalmente a gente viaja nas férias para visitar familiares, visitar parentes. É claro que eu ainda vou ver os meus parentes, né? Mas estou aqui para adorar a Deus juntamente com vocês, porque vocês são guardados no meu coração. Por mais que tenhamos vivido aqui pouco tempo, apenas 1 ano e 10 meses com vocês, mas eu levo boas lembranças, boas recordações de cada um de vocês. Muito feliz mesmo. E por amá-los é que nós estamos aqui, andamos 1.800 quilômetros para poder visitar vocês. E isso para nós é gratificante, é muito prazeroso. Estamos ali já alguns dias na casa do presbítero Gersino e a irmã Marilza, dando despesa para eles. E graças a Deus é como se estivesse dormindo num hotel e almoçando e jantando num restaurante. Estamos usufruindo do melhor que eles estão nos proporcionando. Agradeço muito a vida desse casal, juntamente com o Bruno e o Mateus. E a todos, obrigado, pastor Manuel. Mudou a programação de hoje para que pudéssemos congregar juntos. E também a minha felicidade de estar com o pastor Natanael e a irmã Cidinha. Tive o privilégio de fazer parte do primeiro rebanho que ele tomou conta. A igreja de Pedra Preta, nós temos uma fama lá. Se um pastor começar por lá e for aprovado lá, ele dá certo em qualquer lugar. Porque lá nós costumávamos dar muito trabalho. Nós estamos aprendendo, né, pastor? E o pastor foi ali, o primeiro campo dele foi ali. Vamos para a mensagem então? Eu vou só olhar a minha palavra aqui. Vamos então para a mensagem dessa manhã. José e Jesus, do rejeitado ao Salvador, ou de rejeitado a Salvador. Os irmãos percebam que nos textos bíblicos nós encontramos vários personagens cuja história nos remete também à história de Jesus. E com José não é diferente. Muitas coisas que José viveu, que José experimentou, quer sejam boas ou ruins, Jesus vivenciou isso na sua própria pele. O sentimento que José teve foi muito próximo do sentimento que Jesus também teve. José é um filho amado por Jacó. A Bíblia, no texto que nós lemos, fala que ele era muito amado por Jacó, seu pai. Por quê? Porque Jacó, nós conhecemos bem a história, a primeira mulher que ele amou foi Raquel. E desta aliança que ele faz com Raquel, a sua mulher amada, a mulher que encheu seus olhos e encheu o seu coração de amor, surge o fruto que era José, que foi José. E como Raquel faleceu muito cedo e Jacó teve a oportunidade de viver pouco tempo com ela, ele amou muito esse garoto, porque esse garoto fazia lembrar do seu amor para com Raquel, a sua esposa. Então, queridos, e a palavra de Deus diz que José ele vivia nos campos trabalhando com os seus irmãos, tanto com os filhos das
seu pai diante dos seus irmãos, e aquilo que ele vivia, aquilo que ele havia aprendido, não lhe permitia compactuar com eles, não lhe permitia viver uma vida desregrada diante dos seus e diante do Senhor. E ele tinha uma má fama diante dos seus irmãos, porque ele, não permitindo as coisas erradas que os seus irmãos praticavam, era como se ele fosse, no dia de hoje, o X9. Ele dedurava os seus irmãos com os seus feitos para o seu pai, e os seus irmãos o aborreciam por causa disso. Com Jesus não era diferente, irmãos. Com Jesus não foi diferente. Jesus foi prometido para a humanidade. Jesus foi muito amado por seu Pai, nosso Deus. Inclusive no dia do seu batismo, Deus fez questão de registrar esse feito, esse sentimento, quando Deus abre os céus e diz: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Então entendam, irmãos, que o amor de Deus para com Cristo, o seu Filho, nós podemos comparar com o amor de Jacó para com José, porque José é o filho amado. Jacó havia tido vários filhos, mas ele tinha um amor muito grande e especial por José. José, ele recebia um carinho especial de Deus, melhor de seu pai, Jacó. Jacó presenteava José com os melhores presentes. Jacó dedicava o maior tempo de atenção e carinho e admiração para com José. E isso causou o que nos seus irmãos? Inveja. Causou inquietação entre seus irmãos. E as coisas pioram quando José começa a ter sonhos. Alguém que já escolheu, sonhava hoje, eu vou me deitar e quero sonhar com X. E aconteceu? Não, né, irmã Renata? Não. Eu também não. Às vezes eu conto para minha esposa no dia seguinte alguns sonhos, ela diz assim: você sonhou porque você dormiu pensando. Aí eu falo, eu também pensando em todas as coisas e nada acontece. Então não é regra. A gente pode desejar sonhar, mas não quer dizer que vai acontecer. Não quer dizer que vai sonhar. E José não pedia para ter esses sonhos, mas os sonhos dele, irmãos, mostravam que ele de fato era diferente, que ele tinha um propósito, o qual Deus haveria de cumprir através dele, mas nem ele, nem os seus irmãos, e nem mesmo o seu pai aceitava aqueles sonhos. A princípio o pai até tolerava, mas quando José tem um sonho dizendo que a lua e as estrelas se prostravam diante dele, aí nem seu pai aceitou mais. Ou seja, aí chega José, basta. Quer dizer que eu e os seus irmãos, nós vamos prostrar diante de ti como tu fosse o nosso Deus, Senhor sobre nós. Eu imagino que José talvez tenha ficado sem palavras, porque ele não sabia explicar aquele sonho. José, felizmente ou infelizmente, não podendo assim afirmar qual seria o propósito, mas ele viveu uma vida de sonhos. A vida de José foi marcada por sonhos, tanto os que ele mesmo sonhou, como aqueles que ele interpretou, usado pelo Senhor. José foi aborrecido pelos seus irmãos por causa dos sonhos que ele tivera, por causa do papel importante que ele desenvolvia na casa. Os irmãos têm a ideia de poder matar esse José. Depois de desejar matá-lo, jogando ele num poço, eles disseram: mas o que vamos ganhar com ele? Que proveito teremos nós tirando a vida do nosso irmão? Ao invés de nós matá-lo e não termos ganho nem nada, vamos vendê-lo. E aí vendem José para uma comissão de pessoas que estavam passando por ali. Tiram ele do buraco e vendem para aquela comissão. Por quanto que foi vendido? 20 moedas de prata. Com Jesus foi diferente, irmãos? Não foi. Jesus, ele foi amado desde o seu nascimento, por seu pai, por sua mãe, foi amado por aqueles que haviam
aborrecido, assim como José foi aborrecido. Jesus foi rejeitado, por isso que a Bíblia diz, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Aí as portas se abrem para nós, e diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem somos nós hoje, irmãos? Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. O apóstolo Pedro diz que nós que antes nem povo nós éramos, hoje nós somos chamados de povo de Deus, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, eleitos pelo próprio Cristo. É assim que nós somos, porque Jesus pagou por nós um alto preço. A rejeição que ele viveu serviu para pagar o resgate por nós. José foi vendido àquela comissão que o revendeu para Potifar, para ser servo na sua casa. Na casa de Potifar, José era escravo, era servo, ele era responsável por todos os trabalhos domésticos da casa. Por uma infelicidade, uma tentação que ele sofreu, ele venceu e foi parar de trás das grades. Se formos para de trás das grades por servirmos a Cristo, irmãos, o nosso amor ser maior para com Cristo, para com Deus, para com os céus, em detrimento do amor ao mundo e do que nele há, nós herdaremos a vida eterna. Por quando Jesus diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ele não perde, mas ele ganha. Louvado seja Deus. José vai para a prisão, mas ele mantém a sua fidelidade diante do Senhor. Na prisão, mais um sonho vem à vida de José. Não por ele mesmo ter sonhado, mas porque um servo da casa do rei sonha. Depois outro servo da casa do rei, outro sonho. E eles ficam inquietos por aqueles sonhos. Mas José fala, acalma os vossos corações que eu vou revelar para vocês. E a revelação nós conhecemos muito bem. Um foi entregue à morte e o outro foi entregue ao serviço novamente. Um foi servir na casa do rei. E José disse, não esqueça de mim quando você estiver servindo o rei. Jesus viveu algo parecido também. Jesus na cruz, ele é colocado no meio de dois bandidos. José na prisão com dois bandidos. Jesus na cruz com dois bandidos. Um bandido zomba de Jesus, o outro bandido diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A José José falou, lembra-te de mim quando estiver diante do rei. E Jesus falou para o bandido que pediu que fosse lembrado, hoje eu te garanto que estarás comigo no paraíso. O outro que havia recebido o pedido de José, irmãos, ele demorou alguns anos para se lembrar de José. Mas como diz Salomão em Eclesiastes, há para tudo um tempo proposto pelo Senhor, nada acontece fora do tempo. E o tempo de José sair da prisão é justamente no momento de um sonho que não era seu, sonho que não era do copeiro, mas era o sonho do próprio rei. O rei sonha e está inquieto por não saber a realização ou a revelação do seu sonho. Aí o copeiro, ao ver que o rei estava inquieto, ninguém pudera revelar o significado daquele sonho. Aí o copeiro diz, eu sei de alguém, meu rei, que pode revelar o seu sonho, porque ele revelou o meu e revelou do padeiro. E assim como ele havia revelado, aconteceu. O padeiro seria morto, de fato foi, e eu seria recolocado no serviço para dizer, nem aqui estou eu. E José é tirado da prisão, irmãos, e revela o sonho do rei. E o rei, feliz pela revelação do sonho, 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. As magras antecederiam, as gordas antecederiam as vacas magras. E isso foi representado por espigas, 7 boas e 7 ruins. E José chega diante do rei, olha rei,
7 anos você vai ter no seu reinado fartura, então aproveite para plantar e colher bastante e guarde tudo em celeiro, porque quando os 7 anos de fome vir, você, se não tiver em celeiro, passará necessidade, você e o seu povo. Mas se você guardar bem, guardar bastante e administrar com sabedoria, viverá o seu povo e atenderá outras nações que a ti virão. Que exemplo, irmãos. E o rei diz: quem pode ser mais sábio do que aquele que me revela tais coisas? Então você será colocado como governador, como senhor em todas as terras do Egito, e você faça tudo o que vier no teu coração para fazer. Tem toda a liberdade. Só aqui no trono eu serei maior do que ti. Jesus entregue à morte, por amor de mim, por amor de você, queridos. Jesus, ele agoniza na cruz, o seu sangue se esvai por completo. Eu imagino, você pode imaginar a dor, a angústia do nosso Cristo, entregando a sua vida por amor da humanidade. Enquanto muitos disseram para ele: tenha misericórdia de ti mesmo, não permita que vivas tal sofrimento. E Jesus eliminava esses pensamentos, Jesus eliminava essas orientações, porque ele havia sido enviado para ser o remidor de Israel, para ser salvador de uma humanidade por completo. A todos quantos a ele se achegassem, ele daria o direito de vida eterna. Por isso que dizemos: a todos quantos vieram a ele e o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, ele não despreza um coração quebrantado. Nós cantamos aqui com um grupo dizendo: adorar, adorar, adorar e orar, e contrito orar ao Senhor, se render, se entregar ao Senhor. Um coração quebrantado Deus não rejeita, irmãos. Um coração contrito Deus não rejeita, mas ele enche a sua vida, o seu coração de alegria, de gozo e de poder, porque ele quer restaurar as nossas vidas. E o feito glorioso de Jesus na cruz é semelhante ao que José fez no Egito. Os 7 anos de fartura se passaram, e aí veio os 7 anos de fome, de miséria. O que se plantava não nascia, e se não nascesse não colhia, porque era miséria. Era Deus que estava pondo aquela situação para aquele povo, porque ele havia dito para José que ele seria Senhor e que muitos viriam até ele para viverem. Chega o tempo da sua própria casa, os seus irmãos se apresentarem diante dele para que pudessem viver. Aí chegou o momento de Jacó, o seu pai, ser conduzido à presença de José para comprar, para que pudesse saciar a sua fome, porque o que eles tinham lá havia se acabado. Onde estava a salvação, irmãos, para as suas vidas físicas? Estava no Egito, através de José. E aí eu fico me perguntando as palavras de Jacó: porventura eu e os teus irmãos iremos prostrar diante de ti, José? Naquele tempo José não tinha resposta, irmãos. Ele sabia que algo miraculoso haveria de acontecer, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é perfeito, porque Deus faz prodígios, sinais e maravilhas. O pastor disse aqui que em Deus nós fazemos proezas, e fazemos sim, irmãos, e deixamos o Senhor dirigir as nossas vidas, se permitindo o Senhor trabalhar através de nós. Jacó se apresenta, seus filhos já haviam se apresentado, mas não conheceram o seu filho, não reconheceram o seu irmão, até que chega o momento de José se revelar. Ele fez todo o processo acontecer, os irmãos conhecem bem a história, mas vamos para a revelação. Quando Jacó tira todos da sala, todos os egípcios saem do ambiente, desocupam o espaço. Agora eu quero espaço somente para mim, para o meu pai e para os meus irmãos. E quando José se revela, queridos, a cena é inacreditável. Eu fico imaginando o sentimento
coração dos seus irmãos, porque eles achavam que o seu irmão, quem sabe, estivesse sendo escravo em qualquer outro lugar. Quem sabe o seu irmão até já estivesse sendo morto. Jacó tinha convicção que o seu filho querido já estaria morto. Ele já não tinha mais esperança de ver o seu filho em vida, poder abraçá-lo. E eles ficaram chorando, entristecidos, amargurados, por não saberem qual seria a reação de José. Mas José disse: não vos preocupeis, não vos entristeçais, porque vocês, o mal que vocês me fizeram, Deus converteu em bem, Deus converteu em salvação a mim, a vocês e a todos quantos se achegaram até aqui. Deus me colocou como governador. E aí eu fico imaginando o abraço gostoso de José no seu pai, o abraço gostoso de José com seus irmãos. Assim fará Jesus conosco, queridos. Quando Jesus, após 3 dias na sepultura, e Maria, como cantamos aqui também os louvores, vai procurar Jesus na sepultura. E Jesus diz: Maria, por que você me procura dentre os mortos? Não me procure mais aqui, Maria. Diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. Eu não mais estou aqui. Diga que eu agora vou adiante de Deus. Diga que eu vou adiante de Deus. E Jesus, após 40 dias de instruções, de orientações para com aqueles homens e mulheres, ele volta para a casa do Pai. Ele volta para o seu reino de glória. Porque o seu reino aqui na terra havia sido iniciado. Agora ainda em parte, irmãos, mas um dia será num todo. E Jesus deixou a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele sobe, os anjos se deparam com os discípulos e dizem: porque estáis atônitos olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós está sendo recebido lá em cima, ele virá outra vez e vos levará para ele, para que onde ele estiver, estejais vós também. Será um encontro glorioso e gostoso. O encontro que Jacó viveu com José, o encontro que os irmãos, os demais filhos de Jacó viveram com José, irmãos. Nós viveremos com o nosso Cristo, nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Salvador. Assim como José salvou a casa de seu pai, Jesus salvará também o reino de seu pai, que somos nós, igreja de Deus, a noiva gloriosa de Cristo, a noiva redimida de Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, preparando as nossas vestimentas para encontrar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma noiva, nós nos encontraremos diante do nosso noivo, e o que ele dirá para nós: vinde bendito de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a consumação dos séculos. O reino que vos está preparado desde a criação dos séculos, desde o início do mundo, está preparado para vós. E nós, com um corpo glorioso, diremos: ora vem, Senhor Jesus. Eis aí o Cristo o qual nós aguardávamos. Ora vem, Jesus. Ora vem, Senhor. Maranata. Ora vem, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, igreja. Já José e Jesus, de rejeitado a Salvador. Se nós estivermos sendo rejeitados, irmãos, se um de nós estivermos sendo rejeitado, passando por lutas, por dificuldades, não seremos nós salvadores, mas nós podemos ter convicção de que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus nos colocou como cabeça e não como cauda. Ele colocou em nós um espírito de coragem e não um espírito de covardia. Creiamos que o Senhor é grande Senhor sobre as nossas vidas e nos dará a vitória. E nós sairemos deste mundo de forma gloriosa a encontrar Jesus Cristo nos lares. Amém? Deus abençoe esta igreja e continuemos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Levanta aí.